queria entrar em um outro tópico, que é em relação à medição da vazão, né? O valor de vazão média, que ele é o valor de referência para cálculos de carga orgânica que está afluente à sua ET, cálculos, inclusive para prestação de informações, né, a órgãos reguladores de meio ambiente, e às vezes, as ETs menores, por exemplo, ou grande parte das ETs não dispõe de um medidor ultrassônico instantâneo, né, que ofereça essas medições constantes. Tem ali uma régua que o operador tem que colocar para poder saber as vazões que estão afluindo. Com isso, professor, o que o senhor poderia recomendar aí em termos da operação, né? Digamos, existe um horário onde a gente tem uma vazão que é próxima à média, ou então fazer um esforço ao longo de um tempo para poder, ao longo de um ano, né, para poder gerar informações em relação ao comportamento daquela ET específica, para poder, por exemplo, não utilizar das vazões médias enquanto tem operador, sendo que às vezes de madrugada, à noite, você não tem operador, e aí você não utiliza aqueles valores para o cálculo da sua vazão média de afluente, né, na ET. Então, assim, uma forma de ter valores mais precisos, né, mais próximos da média para poder trabalhar no sentido daquilo que eu falei, da importância, né. Essa é para o Carlos ou para mim? Quando você falou professor, eu fiquei em dúvida. Eu falei, Marcos, professor Marcos, que eu sei que você orientou um TCC nesse sentido, né, e tinha uma intenção de aprofundar nesse estudo. Eu acho até que você já encaminhou a resposta de uma forma muito consistente, né? Então, vale a pena, se é difícil numa ET pequena, você não tem condições de ter um equipamento de ultrassom, que não é mais tão caro assim, não é mais tão complexo assim, né? Se você não tem essa possibilidade de você fazer um estudo do hidrograma típico de vazão e achar aquele ponto em que a hora em que você fizer uma medição se aproxima razoavelmente bem de uma vazão média típica. Lembrando que essa vazão média, esse hidrograma, pode variar ao longo dos dias da semana. Então, um perfil de fim de semana pode ser diferente de um perfil durante a semana. E tomar muito cuidado, porque nós temos o ponto do hidrograma em que temos uma inflexão muito grande, né? Um gradiente muito grande, que a vazão cai muito. Se você mede um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, na escala temporal, você pode, né, adotar que os valores da vazão média são maiores ou menores. Mas existe uma hora ali de platô, depois que passou o pico da manhã, ela fica mais ou menos estável. O segundo pico do final da tarde, normalmente ele é mais suave do que o pico da manhã. Isso você vai ter que conhecer. Lembrando que as ETs de pequeno porte, nas ETs de pequeno porte, a variação da vazão é muito grande. Então esse cuidado tem que ser maior. Já nas ETs de maior porte, um sistema de esgotamento sanitário bem grande, ele amortece hidraulicamente essa variação das vazões. Esse impacto, então, vai ser um pouco menor. Tá? E você citou o ultrassom. Eu tenho trabalhado com ETs de pequeno porte mesmo, 50 habitantes, 100 habitantes. Ora, a medição de vazão por calha, nesse ponto, é muito difícil, porque suas calhas teriam que ser tão diminutas, a sua vazão que escoa é tão pequena, que a gente julga que nessas vazões de pequeno porte, sistema por báscula, ele é o melhor. Parecido com aquele que mede chuva, né? A água de chuva acumula, encheu, bascula. Aí você conta, isso é muito fácil, você tem um contador de número, um volume conhecido dessa báscula, 3 litros. Basculou, mais 3 litros, 6, 9, 12, você consegue ter, inclusive, o hidrograma. Esse controle, essa automação é muito, muito simples, tá? Então, eu acho que é uma boa dica aí para ETs de pequeno porte mesmo. Pois é, inclusive foi uma pergunta, né, em relação a essas oscilações de vazões para ETs de pequeno porte, do pessoal que está seguindo. Gente, desculpa, mas às vezes não vai dar para ler o nome das pessoas que estão fazendo as perguntas, tem muita pergunta chegando. Eu queria, inclusive, perguntar, Saulo, entrar numa outra questão, que é em relação às ETs de menor porte que você é responsável pela operação. Se não me engano, as de Betim tem uma de 1 litro por segundo, alguma coisa desse porte. A partir de qual vazão afluente que vocês passam a perceber a necessidade de recirculação do efluente final, né, se há essa recirculação final, e se isso depende da tecnologia, né, se Lagoas não é tão necessário, reatores WASP e lodos eventualmente seriam mais necessários essa recirculação nos períodos noturnos, quando a vazão cai muito. Lucas, depende do tipo de tecnologia, né, que a gente tem instalado na estação. As de pequeno porte que a gente tem, a grande maioria são reatores anaeróbios, né, sem
sem o pós-tratamento, então não tem essa demanda por recirculação. E nas estações onde a gente tem reator filtro biológico, a gente faz naqueles períodos em que a vazão cai muito, no qual o filtro fica parado muito tempo, mas no geral não tem havido demanda para isso, né? A vazão que chega, mesmo com a queda noturna, né, no período noturno, consegue manter ali o funcionamento do filtro, a alimentação do filtro, exceto alguns casos específicos, inclusive de períodos do ano em que a vazão eventualmente cai demais. Professores, por favor, Carlos. Eu acho que o Saulo e o Marcos, de novo, né, tocaram em pontos aí super importantes, né? Marcos trouxe a questão da elevatória, né? Quando tem uma elevatória antes da ET, né? E várias ETs nossas tem, né? E também as ETs muito pequenininhas, né? Que o hidrograma é totalmente diferente de uma ET de maior porte. Então, uma outra dica, né? Um outro ponto importante é que muitos projetos, né, eles fazem aqueles cálculos refinados, né, para vazão mínima, vazão média, vazão máxima, né, toda a questão hidráulica olhando ali o hidrograma, mas a vazão que de fato que vai chegar na ET é a vazão ditada pela bomba, né, então é super importante fazer a verificação para as vazões de bombeamento. Então isso é muito importante em algumas tecnologias mais que outras que o Saulo falou, né. Então, por exemplo, esses reatores anaeróbios tipo ASB, eles têm como um dos parâmetros fundamentais, né, de projeto, de dimensionamento, inclusive para evitar perda excessiva de sólidos, né, a garantia de velocidades ascensionais dentro de determinadas faixas, né. Então, se você faz um projeto considerando a vazão média, né, que você pega ali, né, conforme o Marcos ensinou, e verifica para a vazão máxima, né, com K1, com K2, né, etc., então, aquilo ali o projeto está ok, mas eventualmente você tem elevatórias que muitas vezes, muitas elevatórias no interior, elas têm apenas uma bomba. Então, se você tem apenas uma bomba na elevatória, necessariamente essa bomba ela tem que ser dimensionada para conseguir recalcar a vazão máxima de projeto, senão o poço de sucção vai extravasar. Então, quer dizer, o reator vai operar sempre com a vazão máxima, né, de uma bomba e nunca com a vazão média. Então, esse é um aspecto super importante, e é por isso que a norma de 2011, aquela que eu mencionei, né, ela fala, no caso específicos, né, de reatores WASB, você tem que ter um mínimo de 2 bombas mais uma para rodízio e reserva. Né, porque com 2 bombas em operação, né, uma bomba pode se aproximar da vazão média e a segunda bomba entraria em operação apenas quando a vazão fosse superior à média, né? Ou utilizar os famosos, né, inversores de frequência, né, para você aproximar mais a vazão afluente à sua vazão de projeto. Né? É isso.